Considerada o mal do século, a depressão atinge um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. E a situação é particularmente ruim no Brasil. Um levantamento feito pela Universidade de Harvard mostra que 10,4% dos brasileiros têm sintomas da doença, o maior índice entre os países em desenvolvimento. No primeiro passo de hoje, a gente conversa com o psiquiatra Ângelo Campana sobre depressão e as razões do seu triste crescimento. Desculpa, eu não me senti bem. Qual o problema? Tá tudo bem? Tá, não é nada. Nada? Você sumiu sem dizer nada pra gente. Desculpa. Eu devia ter te falado. Escuta, David, não é nada com você. A questão da depressão, né, nós temos o transtorno depressivo maior, que é a depressão que mais nos preocupa, que tem uma incidência, né, na população, e é claro, acompanhado por outras formas de depressão. Muitas coisas podem ocasionar depressão, além de fatores genéticos ou predisposição. Então, se a gente for juntar no rol das coisas, todas as depressões, então realmente a gente está diante de uma doença, né, de um problema importante no mundo. Acredito eu que a depressão, acompanhado com a dependência química, sejam os grandes problemas, né, da humanidade hoje e no futuro. A gente tem que diferenciar muito a questão de sentimentos de tristeza, que são normais em todo mundo, e da depressão, né? Triste, todos nós ficamos, dependendo do dia, dependendo da época do ano, né? Um dia, o inverno prolongado nos dá uma baixa de humor, uma primavera ensolarada nos dá um aumento do humor, né? A perda do ente querido, o estresse, as responsabilidades, a violência. Então, nós temos vários fatores que podem tornar-nos tristes, né, conforme os dias. O que tem que diferenciar é que essa tristeza, ela pode acontecer e ela passa, né, vem em ondas, e elas, em geral, têm alguns fatores determinantes. O que a gente chama de transtorno depressivo maior já é um problema que perdura. Então, ela não passa, ela tende a ficar mais de 2 semanas, é um critério diagnóstico, né? Então, a pessoa fica mais que 2 semanas com um humor muito deprimido e com perda de interesse em lazer nas atividades. Tem outros fatores também que completam o diagnóstico, para ser caracterizado, então, uma depressão mesmo e não uma tristeza comum. Então, além da intensidade, é preciso ter esse humor deprimido a maior parte do dia, por pelo menos umas 2 semanas. Já ficou deprimida a maior parte do tempo, por mais de 2 semanas? Ellen. Quase. Tem que ter perda de interesse e lazer nas atividades, acompanhado de alguns sintomas físicos, que às vezes chamam a atenção do médico clínico comum, né, que é a fadiga excessiva, insônia, a pessoa tem dificuldade para começar o sono,
também se acorda no meio da noite, não consegue dormir mais, que a gente chama de insônia terminal. Sofre de insônia ou hipersônia? Mais ou menos sono que o normal? Às vezes ela não dorme a noite toda. Ela sempre dormiu bem, doutor. A pessoa pode ter, então, perda de peso, insônia, fadiga, pode ter, assim, dificuldade de concentração, de memória. Ela tem sentimentos de inutilidade, de culpa. Ele pode ter coisas de autodepreciação. E o sintoma, assim, mais preocupante, né, seria pensamentos de morte. Ellen. Fica longe de mim! Não chega perto! Não, eu não vou encostar em você, tá bom? Eu só vou sentar aqui. Pensamentos de acabar com a vida, que redundam muitas vezes em tentativas ou suicídio. Se a pessoa tem pelo menos 5 desses, do ponto de vista diagnóstico, é configurada uma depressão. O pensamento suicida, ele é mais importante e mais grave nas depressões maiores, principalmente das mais intensas, mais severas, né? É preocupante, e também nos casos de dependência química, dependência de drogas, onde, principalmente na abstinência, né, de estimulantes, por exemplo, tipo cocaína, crack, a pessoa pode ter um quadro depressivo com ideação suicida repentino e muito grave e muitas vezes redunda em morte. Ellen! Ellen, acorda! Ellen! Ellen! Ai, meu Deus! Ellen! Ellen! Anda, meu amor, acorda, acorda, acorda! Ellen! 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 Não! Grande parte dos suicídios repentinos, graves, acontecem na vigência do consumo ou da abstinência de drogas, né? Entre elas, os principais são o álcool e a cocaína. Os 5 piores tipos de conselhos de pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando. Tirar umas férias. Ler um livro. Cortar o cabelo. Decoração. Fazer yoga. As 5 melhores formas de se matar. Qualquer pessoa pode ter um certo pensamento, eu gostaria de morrer, essa vida não vale a pena, mas isso passa, né? Quando o deprimido começa a pensar assim, sempre é preocupante, né? Então, para nós, o pensamento suicida já é muito importante. Quando a pessoa fala nisso, já é muito importante. Existe um mito popular, quem fala não faz. Não é verdade, né? Existe muitos que fazem e não falam, não dão sinais, mas outros que levaram a ter uma tentativa e morreram, eles falaram antes, né? Então, nós não consideramos essa questão. Para nós, se a pessoa tem uma depressão, ela falar e morrer é muito importante. O transtorno depressivo maior, a depressão, que esse é o quadro típico da depressão, como eu falei, ela pode durar assim semanas e persistir ao longo do tempo. No caso,
transtorno depressivo persistente, chamado também de distimia, é um quadro que pelo menos a pessoa já tem no mínimo há 2 anos. Então é como se fosse já uma doença crônica. Então é um quadro de diagnóstico parecido com a depressão maior, só que não vem em ondas e não vem em crises. Ela persiste num basal de tristeza, humor deprimido e perda do interesse permanente. Ela fica num nível de intensidade menor do que a crise depressiva, do que um transtorno depressivo maior, mas ela leva a pessoa a um grau de perda de qualidade de vida, de inutilidade muito grande. E durante esse quadro de depressão persistente, a pessoa pode ter crises também do tipo depressão maior. Então, em algum momento, ela tem um agravamento. E aí, quando ela se trata ou quando essa crise passa, ela volta, se não tiver tratamento, ela volta ao basal inicial. Então, essa pessoa, também chamada de distímica, é a pessoa de mau humor permanente, né? É aquela pessoa que não é só ter um mau humor, mas se olhar, ela é negativa, né? Ela não tem prazer em nada e ela tem esse padrão persistente ao longo, pelo menos, de 2 anos. Existe também a depressão relacionada com a tensão pré-menstrual, né? Que ela pode ocorrer entre a ovulação e entre a menstruação. É um quadro que, na maioria das mulheres, é um quadro leve ou moderado, mas tem casos onde, nesse período, a pessoa pode sofrer de um quadro depressivo importante, né? E exigir, então, uma prescrição medicamentosa. Então, essa depressão é típica da questão hormonal. O outro tipo de depressão é relacionada ao consumo de drogas e medicamentos. A intoxicação por bebida alcoólica, né? O álcool é um depressor potente. Na hora, a pessoa fica alegre, estimulada, mas ele tem uma ação dupla aí, né? Após todo mundo que já se embriagou sabe, né? Após um momento de alegria e tal, se a pessoa continuar bebendo, ela vai dormir, ela vai ter um quadro de ressaca, de depressão muito forte. Então, o álcool é uma das causas de depressão. A cocaína, idem, principalmente quando passa o efeito. Então, os estimulantes em geral, cocaína, crack, anfetaminas, êxtase, todos eles, após passar o período de excitabilidade, a pessoa pode ter no outro dia uma depressão química severa. E é ali que naquele momento pode haver um risco de suicídio. Outros medicamentos podem induzir a depressão. Talvez o que mereça ser citado são principalmente os corticoides, que são muito utilizados em vários tipos de tratamento na medicina. Outro tipo de depressão, ele acompanha também algumas doenças, né? Então, além dessas relacionadas com o uso de medicamento e dependência química, alguns tipos de patologias podem também provocar depressão. Os mais conhecidos são o AVC, acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ele pode, uma vez não levando a óbito, não levando a uma incapacidade grave, ele pode ter como sequela um quadro depressivo importante, né, que precisa depois ser tratado. A doença de Parkinson também é acompanhada de sintomas depressivos importantes. Além do Parkinson e do AVC, o hipotireoidismo é uma das causas de depressão. O hipotireoidismo, às vezes, ele é mascarado, né? Os hormônios, eles estão dentro de uma faixa aparentemente normal, mas quando a gente vai ver, né, um hormônio
que deveria estar muito baixo, ele está um pouquinho mais aumentado, e o outro que deveria estar um pouquinho aumentado está um pouco baixo. E muitas vezes a dosagem desses hormônios, né, que é o TSH, o T3, o T4, eles podem já configurar um hipotiroidismo mascarado, leve. E isso daí pode levar à depressão também. Um hipotiroidismo já sintomático, com o quadro típico, pode também provocar depressão. Na questão da aposentadoria, é um momento importante, né? Então, assim, ele ficou sem fazer nada. Sim, isso pode ser um motivo para se instalar um quadro de depressão que pode ser progressiva. Essa fase da vida, né, estudos mostram que a longevidade e uma boa qualidade de vida nessa idade, ela está relacionada a hábitos de vida saudável e manter o idoso em atividade. Não obrigatoriamente a atividade que ele tinha antes, né? Mas ele tem que se manter ativo, ele tem que se manter não só ativo no sentido laboral, né? Mas como nas situações de lazer e ligados às atividades da comunidade. Comunidades que incluem os seus idosos de forma persistente, eles tendem a ter uma qualidade de vida melhor. O que é uma qualidade de vida melhor? É uma ausência de depressão, uma diminuição de depressão e também uma diminuição de problemas de alcoolismo. Grandes problemas da inatividade do idoso são a depressão e o alcoolismo. Então, o idoso que perde muito nessa faixa etária e não consegue se recompor, ele está sujeito ao alcoolismo, ele está sujeito à depressão. O luto, que é decorrente da perda de um ente querido, também pode confundir. A diferença entre o luto e uma depressão é que o luto normalmente se refere à perda. Então é uma pessoa que sente um vazio, um sentimento de tristeza pela perda, é uma relação direta. Normalmente não aparecem todos os outros sintomas que configuram uma depressão, principalmente a questão de baixa autoestima, a questão de autodepreciação. A pessoa pode se sentir até meio culpada, talvez em relação também não ter dado muito atenção ao falecido, mas sempre tem uma relação com o falecido ou, no caso, por exemplo, de uma separação conjugal, uma perda trágica, né? A gente vê nessas situações de catástrofes, né, de tragédias, como aconteceu aqui no estado, onde morreram mais de 200 pessoas numa boate, né? Essas pessoas que tiveram a perda dos seus filhos, dos seus entes queridos nessa boate, então eles desenvolveram um quadro depressivo, né, que tem a ver com o trauma, né, em decorrência dessa perda trágica e que se prolonga por um certo tempo. É um luto um pouco mais prolongado do que o normal. Normalmente o luto que a gente entende como normal dura cerca de um ano, mais ou menos, né? A partir de um ano a pessoa começa a se adaptar à nova situação e esses sentimentos vão diminuindo. Numa tragédia assim pode demorar o dobro um pouco, mas se trata sim de um luto prolongado, né, decorrente de uma tragédia, decorrente de um estresse, e não de uma doença depressiva típica. Talvez uma depressão não tratada e um alcoolismo também não tratado, ambas as doenças, elas podem levar a uma demência, a uma perda de memória importante depois, mais tarde. E essa perda de memória, essa demência, ela entra como se fosse um agravamento de uma demência senil. Então, um quadro de perda de memória que seria normal, por exemplo, para nós numa idade de 70, fica agravado se a pessoa teve uma depressão não tratada ou um alcoolismo não tratado. Isso se antecipa, mas é diferente do Alzheimer, né? É um tipo de perda de memória mais recente. A pessoa reconhece os seus familiares, reconhece os antigos, tá?
mas ela passa a ter blackouts e perda de memória por não mais fixar a memória a partir de um certo ponto. Mas a memória antiga fica preservada. Diferente do Alzheimer, onde ela perde a capacidade da memória antiga também global. É uma doença que assusta globalmente e da importância dela na medicina. Vale dizer que a incidência dela no Brasil é em torno de 7,2% da população. Aqui no Rio Grande do Sul é um pouco maior, chega perto de 10% a 12%. Os estados do Sul têm uma incidência de depressão maior do que os estados do Norte. E aí entram também questões socioculturais, né? Alguns povos, algumas culturas são mais dadas à depressão, né? É muito conhecido, os nórdicos, né, os germânicos, têm uma tendência maior do que os latinos, né, dos países onde a cultura é outra, né, da cultura latina. Então, talvez pelo predomínio da cultura nórdica aqui no nosso país, no nosso sul, talvez pelo clima, né? O clima, é importante falar sobre isso também. Lugares que tem muito inverno, muito cinza, pouco sol, pode levar a quadros de depressão sazonal, né? Na gênese da depressão, né, na causa da depressão, está envolvido uma baixa de alguns neuroquímicos importantes no nosso cérebro. E esses neuroquímicos que estão em falta do nosso cérebro, principalmente a serotonina e a noradrenalina, causam a depressão. Não há um consenso de quanto tempo a pessoa deva tomar. Então, é muito particular isso. Depende de pessoa para pessoa. Mas, certamente, por alguns meses vai ser necessário. O antidepressivo, a maioria deles, começa a funcionar efetivamente depois de 2 a 3 semanas. Vou prescrever um antidepressivo e um tranquilizante para controlar a ansiedade. Mas leva pelo menos 2 semanas para começar a sentir os efeitos. E eles adquirem um pico de estabilidade e funcionamento em torno da 8ª semana. Então, nós estamos falando aí de 2 meses. A partir daí, qual é o tempo seguro que a pessoa possa tomar esses antidepressivos e depois suspender e não haver uma recidiva da depressão, nós não sabemos direito. Então, é testado, é analisado caso a caso. Tem casos, principalmente nas depressões persistentes, né? E principalmente quando há casos de depressão familiar, há uma genética importante, pode haver casos que tenha que tomar esses remédios ao longo da vida. O importante é que a pessoa não faça isso por sua conta. A maioria dos antidepressivos, quando suspensos de forma inadequada, eles produzem um quadro que nós chamamos de síndrome de descontinuação. Não é uma síndrome de abstinência de droga, como se tirar uma droga, o corpo reagir. Mas como o corpo, o organismo, o cérebro, ele está adaptado ao funcionamento com o antidepressivo, ele deve ser descontinuado de uma forma lenta e progressiva. Essa lentidão depende muito do tipo do antidepressivo que a pessoa toma. Alguns podemos tirar mais rápidos, outros temos que tirar mais lento, para que a pessoa então possa analisar, possa saber se com a ausência do antidepressivo ela vai ficar bem. Então muitas pessoas desistem e voltam a tomar porque pararam de forma inadequada, passaram mal e acharam que a depressão estava voltando. Mas na verdade eles estavam produzindo uma desregulação no cérebro por uma forma de parar o remédio inadequada. Ellen. Por favor, Ellen. Não.
Eles não ajudam. É muito cedo para falar e você sabe disso. Tomar remédio, muitas vezes antidepressivo, sozinho, sem um mínimo de terapia, sem um mínimo de acompanhamento de um profissional, pode ter seus efeitos minimizados. Muita gente comenta assim, doutor, eu tomei, o antidepressivo não fez efeito, né? Não se sabe se ela tomou direito, mesmo que tenha tomado direito, a falta de um apoio terapêutico, seja o tipo de terapia que for, faz a diferença. Então, um apoio terapêutico ajuda. Dentro desse apoio terapêutico, normalmente se inclui família, principalmente nos casos graves de depressão, né? Os casos com riscos, o apoio familiar é importante e necessário, né? Um acompanhamento 24 horas, né? Então, nos casos de risco de suicídio, nem se fala. Mas, principalmente quando a pessoa está nesse grau de inatividade e inaptidão, a presença da família para estimulá-la, para recolocá-la, então, no seu hábito de vida normal, é importante. Volta aqui! Vai, pega! 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 Uma das coisas piores que eu acho que pode acontecer com uma pessoa é ela perder a vontade de viver. Se você sente que você está perdendo interesse nas coisas da vida, interesse nas coisas que você gostava, e cada vez mais, né, é negativa a respeito de tudo, pode ser um sintoma importante de depressão e você tem que dar esse passo para procurar ajuda de alguém.